Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. A pastora e a psicóloga estarão aqui juntas, trazendo o estudo da Palavra de Deus para vocês. E vamos estar juntos, né, com a Bíblia. Vamos trazer aí nossa Bíblia. Vou pegar a minha Bíblia, tá aqui. Vamos trazer também conceitos da logoterapia, pela qual nós vamos estar conversando hoje sobre Filipenses 2, principalmente como que a gente resolve conflito na nossa vida, usando aí a mente de Cristo. O que você acha, hein? Pastora Silvana Dangui já entrou, a Anice também, seja muito bem-vinda. Deixa eu já chamar a Sil para a gente poder começar. Hoje nós chegamos um pouquinho atrasada, eu me atrasei. Oi, Ângela, querida. Deixa eu convidar a pastora Sil para a gente poder estar começando aqui. Vamos pegar na Bíblia de vocês para nós já... a caneta na mão e vai ser muito abençoada aí. Vamos trazer essa palavra para a prática, né? Para nós bebermos dessa água, dessa fonte de vida eterna. Ô, Sil, eu te chamei, não sei se você recebeu. Vou te esperar entrar. Será que deu certo? Se você não recebeu, Sil, você me manda a solicitação. Oiê! Entrou! Gostoso. Bom dia, bom dia, bom dia, todos bem-vindos. Mais um estudo, né, Ludo? Mas isso tudo, A estou import... muito animada para hoje. Ludo, se as pessoas entendessem que a palavra de Deus é aquela corda salva-vidas que a gente precisa quando a gente está se afogando. Imagina uma pessoa no oceano se afogando, pedindo socorro, e aí alguém joga aquela boia assim. A palavra de Deus é essa corda que nos tira de qualquer buraco que a gente se enfiou. Então, eu tenho paixão, assim, por estudar, por ler, por ver o que está por trás de cada letrinha dessa aqui. A Bíblia, ela é uma cortina de letra. De vez em quando essa cortina se abre e Jesus faz assim, ó, tô aqui, tô aqui. Ai, que lindo, que gostoso, Sil, verdade. E me abençoou muito esse estudo, achei ele muito profundo. Paulo é muito direto, né? E muitas lições práticas para nós, né, Sil, para nossa vida. Tô bem animada. Ó, quem não viu Filipenses, nós já trabalhamos o capítulo 1, né, Sil? Agora, hoje a gente vai trabalhar o 2. E aí, semana que vem, a gente encerra o livro de Filipenses com o capítulo 3 e com o capítulo 4. Vamos abrir, então, a Bíblia? Sil, posso abrir e começar a ler para a Vamos, gente poder... vamos pedir para elas compartilharem, como a gente entrou no horário um pouquinho mais tarde. Verdade. Gente, ó, enquanto a Ludoana vai abrindo ali a Bíblia, eu vou mandar nos grupos aqui, tá, Ludo? Enquanto Tá. eu tô ouvindo você, daí eu vou colocar o título aqui na live para você colocar o pin ali. Tá bom. E eu vou pedir para a mulherada compartilhar, porque vai ser, Ótimo. enquanto estiver no feed, gente, comam essa palavra, porque vai ser poderosa para as nossas vidas. Ótimo, ótimo. Vamos deixar aí até no final da semana que vem, né, Sil? Semana que vem a gente tira, sobe para o viveiro, né? Então vamos lá, ó. Vamos abrir Filipenses, então. Enquanto isso, vocês vão compartilhando. Realmente eu atrasei, mas nós estamos aqui, né? Daqui a pouquinho a galera chega. Ó, Filipenses 2, gente, essa aula tá top demais. Nós vamos falar sobre... Hoje vai ter uma aula de relacionamento aqui, né, Sil? Não é uma aula de relacionamento, esse Filipenses 2? Vamos lá. Então, eu vou ler os primeiros versículos, tá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Gente, é muito rico isso. Eu vou só terminar, Sil, e a gente conversa essa primeira parte. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Silvana Dangui, olha a aula de relacionamento que Paulo traz para nós. Quero te escutar um pouquinho. Ô, Ludo, ele está nos exortando não apenas a saber a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, não apenas conhecer a Deus, não apenas dizer que é crente, mas ele está dizendo assim, ó, o mesmo sentimento que houve em Jesus, o mesmo comportamento que teve em Jesus. Porque não é o que a gente sabe, o vasto conhecimento, o poder, porque existe o capital intelectual, né? Muitas pessoas estudam para ter um capital intelectual. Muitas pessoas, como a própria Bíblia diz, né? Que Satanás e os demônios, eles se autodenominam crente. A Bíblia diz que o diabo e os demônios creem e estremecem, É forte, hein? mas eles não obedecem. E estudar a Bíblia faz da gente um teólogo, né? Faz da gente, assim, teologia é o estudo de Deus, né? Das coisas de Deus. Mas é a aplicação da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus que nos torna semelhante a Ele. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ludo, será que é essa pregação que nós temos feito com a nossa vida? Será que hoje nós podemos dizer assim, ó, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? E quando a gente diz isso, Ludoana, quando as pessoas olham pra gente, será que elas olham pra gente e falam assim, mas que Cristo é esse que vive nessa pessoa? Que Cristo é esse que vive nessa pessoa? Chegou batendo hoje. Né? É. Que Cristo Vamos ler é mais um pouquinho? esse? Que Cristo é esse que vive na gente? Sil, eu quero comentar aqui um pouco, né? Porque quando eu fui lendo, eu falei assim, poxa vida, olha só, Paulo ele é muito didático. Eu achei muito incrível assim, o quanto que a gente vai enumerando as coisas que ele fala, né? Primeiro ele chama atenção para a unidade. E não existe igreja sem unidade. Não existe casamento sem unidade. Não existe parceria de amizade sem unidade. Nós precisamos estar unidas. Né? Então, ele traz isso aqui muito, ele fala entranhados, né? Que a gente esteja entranhado, que a gente pense a mesma coisa, que nós estejamos juntos. Aí ele traz 3 pontos, né? Como que a gente vai completar essa alegria? Como que a gente alcança essa mente de Cristo, que ele vai falando aqui durante todo o tempo? Então ele fala, primeiro, pensar as mesmas coisas. Isso aqui é um prato cheio para psicologia, né? Porque, poxa vida, será que os nossos pensamentos têm sido pensamentos do alto? Será que quando a gente olha as pessoas à nossa volta, as atitudes, as circunstâncias, os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo? Nós temos estado em unidade? Nós temos pensado as mesmas coisas? Aquilo que sai da minha boca sairia da boca de Cristo, né? Tenhais o mesmo amor. É o segundo ponto. Então, primeiro pensar as mesmas coisas. Depois, ter o mesmo amor. Poxa vida, né? Amar as pessoas, de fato. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu fiquei pensando muito em relação à questão empática, sabe, Sil? Eu fico pensando nessa igreja, né, lá em Filipos, o que devia estar acontecendo lá com essas pessoas, no sentido do orgulho, né, que ele vai falando aqui um pouco mais para frente, da arrogância, eu sou melhor do que você. Ele fala, né, peraí, tira o olho daquilo que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Sil, isso aqui para uma logoterapia, né, para nossa vida, isso aqui é muito princípio, porque de que jeito que a gente encontra, nós até fizemos uma mentoria sobre isso, como que a gente encontra a felicidade?
A gente encontra a verdadeira felicidade quando eu olho para o outro, quando eu saio de mim. Eu vou continuar a ler, mas me lembrou muito uma analogia, né? Porque o que Paulo está fazendo, assim, eu fiquei pensando numa caverna. Olha só, mulherada e homens, vê se isso aqui faz sentido. Paulo está nos dando uma aula de relacionamento, né? E aí ele trouxe aqui pontos, ele trouxe 3 pontos de como que a gente vai tendo uma mente de Cristo, né? E aí eu fiquei pensando numa caverna, Sil, quando a gente tem uma lanterna, se eu aponto essa lanterna para mim, o que que eu ilumino? Eu ilumino nada, eu ilumino a mim mesma, eu vou continuar perdida. Para onde que eu devo apontar essa lanterna? Eu devo apontar essa lanterna para fora. Então, para nós conseguirmos alcançar isso aqui que Paulo está falando, da unidade, para que nós tenhamos um bom relacionamento, para que a gente cresça, para que a gente alcance Cristo, esse homem perfeito, eu preciso sempre apontar para um outro. Eu preciso querer escutar um outro, eu preciso treinar o meu ouvido, treinar o meu olhar, eu preciso alcançar esse outro nas necessidades, nas histórias, nos desafios, nos sofrimentos. É só assim que nós vamos ser capazes de iluminar alguma coisa. O problema é que a gente fica muito iluminando a gente fala assim: olha para mim, faz igual eu, porque eu sei, eu sou boa, eu já aprendi. E na verdade, esse outro vai ficando cada vez mais longe, cada vez com mais raiva, né? Porque ele fala assim: quem que é essa aí que acha que sabe de todas as coisas? Não é assim que Cristo fez. Cristo sempre foi muito interessado no outro. Se o que que você quer? Se o de que jeito que eu te ajudo? Se o de que... E aí, a partir disso, a luz de Cristo iluminando esse outro, né, trazia uma transformação do outro. Vê se isso aqui não é uma aula de relacionamento. Vê se isso aqui não salva casamento, Silvana. Só esses primeiros 4 versículos de Paulo. Salva relacionamentos, Ludo. Imagina conviver com uma pessoa assim. Imagina você convivendo com uma pessoa assim. E quando a gente não é assim, né? Quando a gente é o oposto disso, porque na maioria das vezes a gente é o oposto de tudo isso que ele está rogando, que ele está pedindo. Ele está exortando. Ele começa o capítulo exortando, né? Sim, sim. E outra coisa, Ludo, todo mundo quer solução. Todo mundo quer uma solução, todo mundo quer um milagre. Mas o milagre está em entender, ler, conhecer, entender o que ele está dizendo aqui e colocar em prática. Essa carta não é uma carta da alegria? Não é uma carta da alegria? Filipenses é uma carta da alegria. Foi escrito onde? De dentro da prisão. Nós vamos ver aqui que ele fala sobre contentamento. Sobre contentamento. A palavra contentamento, se você pesquisar essa palavra contentamento no original, é autarquia ou autarquês, de autorrealização. É ser autossatisfeito. Ludo, na maioria das vezes, a gente fica contente, feliz, né? Alegre. Porque a palavra contentamento, essa palavra contentamento, autarquês, significa você não depender de uma circunstância externa para você estabelecer o seu estado de espírito. Cada emoção nossa, cada emoção é um estado de espírito. Tanto que a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, ó, Deus não deu o espírito de medo, para que a gente viva outra vez atemorizado. Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Então, o medo não é só um sentimento. O medo é um estado de espírito, é uma emoção, um estado de espírito que a gente se encontra. O medo, a mágoa, a tristeza. E o contrário também, né? O amor não é só uma emoção. O amor é um espírito. Tanto que a Bíblia diz que Deus é amor. Nós queremos andar em amor, em perdão, paz, alegria, contentamento, êxtase, né? A Bíblia diz que quando Pedro se viu em êxtase, tem uma passagem de Pedro, procura lá na internet, vai estudar, né? Digita lá no Dr. Google, quando Pedro esteve em êxtase. Ele caiu, ele teve visão do céu, é plenitude, é o gozo no espírito, é uma sensação que só quem teve sabe.
é algo poderoso de Deus. E nós queremos alcançar todos esses, né, esses estágios, esses níveis de contentamento, de plenitude, de gozo. Mas onde Paulo estava quando ele falou sobre contentamento? A palavra contentamento é autarquia. Eu vou dar um exemplo para você, Ludo. Nesse momento aqui, que eu estou aqui em São Francisco do Sul, se a empresa, se a companhia de energia desligar a luz lá, a minha energia cai. Então, eu não tenho sustentabilidade na minha casa. Por quê? Porque eu não tenho um gerador na minha casa. Eu dependo, para que eu tenha luz na minha casa e energia na minha casa, eu dependo da usina lá, da empresa, da companhia. Mas e se eu tivesse um gerador na minha casa? Se a companhia cortar a entrega lá fora do meu portão, eu fico sem energia aqui em casa, porque eu não tenho autonomia. Agora, vamos trazer isso para a palavra de Deus. Muitas vezes, a causa do nosso medo, desespero, tristeza, agonia, do nosso labirinto é o quê? A gente não tem autarquia, a gente não tem contentamento. Luda, a gente depende muito daquilo que os olhos veem. A gente é muito bom em pregar para os outros, ensinar para o outro. A gente é muito bom de resolver o problema do outro, de apontar o caminho para o outro. Mas muitas vezes a gente não tem autarquia, a gente não tem autonomia. A gente não tem contentamento, é você ter esse gerador de energia dentro de você. Ser contente, como Paulo fala sobre a alegria aqui, é você não depender de circunstâncias externas. Né? É permitir Deus pregar para nós antes que nós preguemos para o outro, né, Sil? Ele vai falar de humildade, né? Nós vamos entrar nesse assunto. Mas é isso, é ter uma atitude, né? Um posicionamento de humildade para falar, Deus, o Senhor derrama em mim, porque a partir disso eu vou derramar no outro, mas eu recebo de Deus primeiro, né? Eu trago isso para minha vida, eu testo, eu experimento, e aí sim eu vou iluminar isso para o outro. É que às vezes a gente fica muito voltando essa lanterna para nós, né? Falando assim, enquanto eu também não me iluminar, e não, isso vem de cima, é uma luz que vem de cima, e a partir disso isso transborda para as pessoas, né? Mas vamos lá, Sil, então eu vou ler aqui, muito legal essas coisas que você trouxe. Vou para o versículo 5, tá? Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Silvana Dangui, se eu estou querendo ser alguém na vida, tem um caminho para isso? Existe um caminho, tem um passo a passo. Gente, Paulo é muito didático, Sil. Como isso aqui é bonito. Conta aí para nós, Sil, passo a passo. Ludo, quantas vezes nós andamos na contramão disso? Você já parou para pensar? Quantas vezes nós andamos na contramão? E a gente vai ser atropelado, tá? Porque se você pegar... O primeiro pecado que a Bíblia relata foi o próprio Lúcifer. Lúcifer foi feito para conduzir a luz. Porque Lúcifer significa aquele que conduz a luz. Só que quando esse serafim, né? Lúcifer era um serafim que estava lá diante de Deus, contemplando a glória de Deus. E Lúcifer significa aquele que conduz a luz. Então ele foi feito e ele foi colocado num determinado posto. O nome Lúcifer aponta qual era a missão dele. Ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Conduzir a luz. Só que chegou um momento que ele não quis mais
essa missão de conduzir a luz. E ele quis ser a própria luz. E a Bíblia diz que se achou orgulho no seu coração. Então, o primeiro pecado foi o orgulho. Foi não aceitar a sua missão e a sua posição. Um anjo fora da sua posição se transforma em demônio. E ele é precipitado. Agora vamos dar um salto lá para o Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus fez. Uhum. Qual era o pecado de Lúcifer? Ele disse assim, olha, eu serei semelhante ao Altíssimo. Construirei para mim um trono mais elevado que o dele. Vê se ele não joga o farol para ele. Só que esse orgulho que nasceu no coração dele, ele transferiu para o coração de Eva. Porque Deus já tinha dito para Adão e Eva, Deus já tinha dado a missão. Qual era a missão? Governar sobre todas as coisas, incluindo até os répteis, né? Até as serpentes. Qual era a missão? Era governar. Qual era a missão? Frutificar. Qual era a missão? Cultivar o jardim. Essa era a missão. Só que aí, o mesmo orgulho, o mesmo desejo de se tornar um super-herói, de se tornar o mesmo desejo de se tornar um semideus. Ele transferiu para o coração de Eva. E ele falou assim, Eva, se você se esticar um pouco mais, e se você fizer isso, se você comer a fruta, você vai ser como Deus. O mesmo desejo que ele tinha de construir um patamar, ele colocou no coração dela. E ela foi e mordeu a isca. E aí, Ludo, o problema de Eva não foi querer ser igual a Deus, porque Deus já tinha feito ela. Foi não acreditar que ela já era semelhante a Deus, que ela não precisava fazer mais nada, nenhum esforço extra para se tornar algo divino. E aí nós entramos no ponto mais alto dessa live. Vê se o problema do homem não é realmente não ocupar o seu lugar que foi feito para ser, não viver a sua missão, não viver o seu propósito, não governar sobre aquilo que Deus confiou ao ser humano, porque Deus confiou algo a mim, Deus confiou algo a você. E é isso que é divino. Eu chego a dizer, tem uma frase que é minha, porque eu nunca vi em lugar nenhum. Ludo, se o homem entendesse o quanto é divino ser um humano, é tão divino ser humano, que o próprio Deus se esvaziou da sua glória e se tornou um ser humano. Olha como Deus anda na contramão do mundo. Deus, ele entende a grandeza de ser homem, porque Deus quis ser homem. E o homem não entende a grandeza de ser homem, que ele vive querendo ser Deus. Porque quando nós olhamos para Jesus, meu Deus, quanta coisa Jesus fez, né? Jesus abriu, deu vista ao cego, abriu o ouvido do surdo, o cego enxergou, o surdo ouviu, o paralítico andou, o morto ressuscitou. Onde Jesus estava não tinha miséria, o pão ele multiplicava. Só que tudo isso que Jesus fez, ele não fez porque era Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou dos seus poderes e tudo que ele fez na Terra, ele não fez porque ele tinha superpoder, porque isso seria uma usurpação. Então, se o poder de Jesus não estava em ser igual a Deus, onde que estava o poder de Jesus? Na sua, agora eu vou falar, unção. Unção. Se você tiver a unção, a palavra unção significa o quê? Capacitação. Tudo que Jesus fez na terra, tudo, seus milagres, transformação de água em vinho, não era porque ele era igual a Deus. Ele não usurpou. Ele não trapaceou. Ele não usou o superpoder de Deus. Ele fez como ser humano ungido para mostrar o que, Ludo? Que se ele fez, nós também podemos fazer muita coisa.
se a gente buscar a unção de Deus, a capacitação de Deus. Jesus não fez o que ele fez porque ele era Deus. Eu repito isso, porque às vezes a gente não entende isso. Tudo que Jesus fez, a gente fala assim, mas é porque ele era Jesus. Mas é porque ele era Deus. É porque ele tinha superpoder. E não é. Gente, dá para entender isso aqui? Nossa, Silvana do Eu céu, não, é muito forte isso. eu tô aqui, eu não tô vendo nenhum comentário, eu não tô vendo nada, Luto. Meu Deus, é muito forte. Gente do céu, me conta aí se esse negócio não é Eu vou forte. Ô, sair e vou entrar Sil, de novo. ah, não! Vai não, Eu não, fica aqui. eu não tô vendo o que que... Gente, é isso mesmo? Vocês estão... Quem aqui tá Não, aprendendo algo? Depois você fica me aí, não conta. sai não, não sai não. Fica aí com a gente. Ô, Sil, olha só. Nossa, aprendi demais. É muito grande, né? E a hora que você foi falando da serpente, eu fiquei aqui pensando que desde então, né, o que vai acontecendo é que nós temos uma mente hoje que é uma mente caída. E é isso que a gente precisa entender. Quando Paulo vai falando muito assim, ó, vocês precisam ter o sentimento de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Como que é a mente de Cristo? É uma mente humilde, é uma mente serva, é uma mente que se esvazia em prol de um outro, né? Em amor a um outro. A mente de Cristo é uma mente de um amor sacrificial. Essa é a mente de Cristo. E a nossa mente caída? Como é? Ela é arrogante, ela é egoísta. Essa é a nossa mente natural. É por isso que o homem precisa nascer de novo. É por isso que a gente precisa ser nova criatura. É por isso que Paulo vai falando que nós também precisamos nos esvaziar. Sil, de novo, ele traz uma escadinha. Olha só, né? E eu anotei aqui os pontos. E tá aqui, né? Primeiro, Jesus se esvazia. O que eu preciso fazer a partir disso? O que Jesus me ensina? Que eu também preciso esvaziar. Do quê? Do meu ego, dos meus desejos, dos meus prazeres, do mimimi, das minhas vontades. Eu preciso me esvaziar. Jesus se esvaziou. Eu preciso me esvaziar. Depois que eu me esvazio, o que eu faço? Eu assumo a forma de servo. Vê se aqui não é a contramão do mundo. É por isso que é muito contraintuitivo. Agora eu vou ser servo. Quem quer ser servo? Quem educa os filhos para ser servo? A gente precisa assumir a forma de servo. O Ah, que na que... verdade, assim, Ludo, o ser humano em si, e se a gente não cuidar, a gente entra no mesmo molde do mundo. Por isso que a Bíblia fala, não se amoldeis ao mundo, a esse século, Sim. transformai-vos pela renovação da mente. É muito comum o ser humano, ele ser guiado por aquilo que o olho está vendo. Ele não percebe o que Deus está fazendo nos bastidores. Então, mas olha só, se olha que interessante, porque tem uma escadinha, né? Se eu não subo o primeiro degrau, eu não vou conseguir subir os outros degraus. É isso que é interessante da gente refletir. Se eu não luto para esvaziar o meu ego, eu não consigo ser serva. Eu não consigo, né? Essa tornar-se semelhante ao homem. Nós precisamos nos tornar verdadeiramente humanos. O que que é uma pessoa verdadeiramente humana? É aquela pessoa que olha para além de si e que alcança o eterno. Esse é o verdadeiramente humano. É isso que me diferencia de um bicho. Porque um bicho também tem emoção, o bicho tem a vidinha dele, ele cumpre ali os instintos, né? As coisas que tem que cumprir. Mas o que que nos diferencia? É alcançar Deus, é nós olharmos para cima, olhar para esse infinito, olhar para além de nós, né? Depois, achei isso aqui muito forte, né? Reconhecido em figura humana. Porque eu me esvazio, porque eu abro mão dessa carne, porque eu abro mão desse ego por uma decisão. Isso aqui não é natural, isso aqui é uma decisão. Agora eu sou serva, agora eu sirvo, agora eu sou verdadeira humana, minha vida ela é para fora. E agora, a partir disso, eu sou reconhecido como uma figura humana. Que isso aqui significa o quê? Agora eu sou coerente àquilo que a gente estava conversando no começo da live. Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, é aquilo que eu vivo. Por quê? Porque é o natural em mim? Não, porque eu decido todos os dias seguir Cristo. Todos os dias eu decido matar minha carne. E todos os dias eu decido engrandecer o meu espírito. Aqui ele fala muito, né, se o respeito da humildade. Isso aqui é muito interessante. Tem até uma música, né, que não diminua, que me diminua, para que ele cresça. Eu já ouvi você falar sobre isso, eu acho isso muito legal, porque a humildade não é a gente se diminuir.
Humildade é nós nos reconhecermos como seres espirituais, vinculados a Cristo. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão de quê? De diminuir o quê? Diminuir a minha carne. Tá? Então, humildade é eu reconhecer que eu não sou carne, eu estou na carne, mas eu sou espírito. E eu tenho um caminho, que é o caminho do espírito, que é esse caminho aqui que Paulo está contando que Jesus fez. E aí, a partir disso, qual que é o próximo passo? Ele humilha a si mesmo, né? Ele se nega, ele se esquece. Ele olha para o outro, a luz não está nele, a luz está no outro, é para o outro. Aí ele se torna obediente, esse é o sexto passo. Obediência. Se quantas vezes a gente luta com a obediência? A gente não quer ser obediente, a gente quer ter razão. A gente quer mostrar que a gente sabe. De novo, a gente quer ser a luzinha, a lanterninha aqui, né? Mas Jesus obedeceu. E obedeceu até quando? O sétimo passo. Até a morte na cruz, né? Até cumprir o propósito. Quando que eu posso desistir, Sil? A gente não desiste. Nós vamos até cumprir o nosso propósito, porque foi assim que Jesus fez, Quando a gente, né? quando a gente entender o verdadeiro significado da palavra humilde, né, Ludo? Porque tem gente que tem aversão à palavra humilde, tem gente que tem aversão à palavra humilhar, humilhou-se como servo. Porque a pessoa não entende o verdadeiro significado. A palavra humilde vem de humus, né? De humano, humilde, humano, humus. Então, ser humilde é você lembrar que você é um ser humano. Ser humilde é você lembrar que você veio do barro, que você veio do pó, né? E isso é divino. Isso é divino. Porque se você olhar para a vida de Jesus, se você com uma mente carnal e humana, se você fosse Jesus com uma mente humana, e você fosse fazer as suas escolhas, você seria rei dos reis, mas qual é a nação que você viria? Você viria para ser Deus em Israel, para ser um servo, para servir, né? Em Israel, em Jerusalém. Qual é o tamanho de Israel no globo terrestre? É do tamanho da ponta dessa caneta aqui, ó. É Israel. E aí esse Deus tão grande, esse Deus criador de céu e da terra, ele escolheu esse Jesus, esse Deus, salvação, né? Jesus é salvação. Ele escolheu governar a partir de um lugar que é do tamanho da ponta dessa caneta. Nascer em Jerusalém. E ali ele conseguir completar a sua obra cabal. Eu, no lugar de Jesus, ia escolher o quê? O Egito ou Roma, que era, né? Quem era cidadão de Roma era cidadão do mundo, era o topo. Mas Jesus, ele escolheu o caminho, é realmente o caminho inverso que nós escolhemos, né? Que nós escolhemos. Então, e olha tudo que Jesus fez, viveu, ele desceu ao mais profundo, ninguém desceu, ninguém que sobreviva nesse mundo desceu mais do que Jesus, se humilhou mais do que ele. Só que ninguém também, por legalidade, vai subir mais alto que ele. Porque ele desceu, ele também subiu. A Bíblia diz que tudo que se nomeia está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Tudo. Show, Sil, ótimo. Sil, nós temos uns minutinhos, eu vou ler o versículo 12, tá? Para a gente poder caminhar. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri nem em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me,
e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sil, vamos gastar esses minutinhos nessa parte aqui, que eu acho que ela... Vamos fazer um fechamento aqui a partir disso? Porque aqui tem uma parte bem interessante que eu queria que você conversasse, inclusive, a hora que ele fala a respeito, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Queria te escutar o que Paulo está querendo dizer a respeito disso. E aí ele fala no próximo versículo, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Isso aí. O que a gente tem que entender, né? Deus efetua, só que ele não fala no singular. Ele não fala assim, ó, Deus efetua em você o querer e o efetuar. Ele fala no plural. Ele fala assim, ó, Deus efetua em vós, vós quem? Igreja, corpo de Cristo. Deus efetua em vós o querer e o efetuar, né? Porque o ser humano, Luduana, a gente quer, mas nem sempre aquilo que a gente quer a gente consegue efetuar. Nem sempre aquilo que a gente quer a gente consegue efetuar. Só que com Deus não é assim. Aquilo que Deus quer, ele efetua. Mas ele efetua através de quem? De quem crê no poder, na onipotência de Deus. Isso aqui, gente, é a onipotência de Deus. Se eu creio na onipotência de Deus, nos atributos, né, eternos, onipotência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus, são atributos que são eternos. Então, se eu entendo como ser humano, vivendo uma vida divina, se eu entendo que Deus pode todas as coisas, que ele está em todos os lugares, do mesmo jeito que ele está aqui no Brasil comigo, ele está na Inglaterra, lá na Inglaterra com a Luduana. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, Ludo. Ele pode todas as coisas. Através da minha vida, ele pode efetuar, né? Querer e efetuar. Só que, se você olhar para a vida, olha para a vida de Moisés. Qual foi o querer de Deus através de Moisés? Tirar o povo do Egito, introduzir na Terra Prometida. Esse era o querer. Mas Deus efetuou através de Moisés? Não. Ele efetuou através de quem? De Josué que creu. Deus efetua o querer, o efetuar é através da vida daquele que crê. Então, quando você olha para a vida de Moisés, Deus quis, mas Deus efetua através de quem? De Josué. Quando você olha para a vida de Elias, Deus quis, mas Deus efetuou através da vida de Elias a plenitude? Não. O que Deus quis fazer através de Elias, depois Deus teve que levantar Eliseu, porque ele quis morrer, né, dentro da caverna. E aí você vai olhando para a vida de tantos e tantos e tantos. Deus poderia ter executado através da vida de Saul. Deus quis. Mas muitas coisas Deus efetuou através da vida de quem? De Davi. Então, isso serve como alerta para nós que o querer de Deus vai acontecer, quer nós queiramos ou não. Tudo que Deus quer fazer. Ludo, eu não tenho dúvida que aqui em São Francisco do Sul, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, no mundo, eu não tenho dúvida que Deus deseja fazer grandes coisas através da minha vida. Mas o efetuar depende se eu creio ou não. Porque o querer de Deus será efetuado ou através da minha vida ou através daqueles que Deus vai levantar. Sim. Então, Deus sempre vai levantar pessoas para fazer com que o querer e o efetuar dele seja estabelecido. Ótimo. Então, tem um louvor, eu só vou falar mais isso para encerrar. Tem um louvor que diz assim: que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Daí diz assim: geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer. Gente, esse louvor é tão lindo. Que não passe de nós o Espírito de Deus. Que não seja preciso
Que os gigantes que Deus confiou para eu destruir, que eu não passe essa responsabilidade para os meus filhos, para a próxima geração. Amém? Amém, amém, Sil. Me marcou muito, né, assim, em Filipenses 2, principalmente esse passo a passo que ele vai dando para como que a gente tem que lidar com a nossa vida, que às vezes a gente fica tão perdido, a gente sabe aquilo que precisa ser feito, mas nós, como a nossa mente viaja muito, né, roda muito, a gente pensa muito, a gente fica muito perdido nos comos, o como, tanto que o como é a palavra mais pesquisada, né, que nós temos. Como que eu faço? Então, eu sei o que, que deve ser feito, eu sei que eu preciso fazer esse casamento aqui dar certo, né? Me dedicar, eu sei que eu preciso educar meus filhos de uma maneira mais doce, mais paciente, mas como? Como que eu faço? E aí, Paulo traz aqui com muita maestria, né? Os comos, o passo a passo, como que a gente faz? Então, se esvazie, né? Seja servo, sirva, enfim, tudo isso que a gente já discutiu na live. E agora aqui no final, algo que bateu muito forte comigo é a hora que ele fala para a gente desenvolver a nossa salvação, com temor e com tremor. Que é aquilo que a gente conversa, né? Que existe a salvação da alma e a salvação do espírito. E nós precisamos muito trabalhar essa salvação da nossa alma para a gente poder viver uma vida digna, uma vida plena, respondermos a esse Deus que nos olha e que espera que nós nos posicionemos, que nós tomemos as atitudes de bem, né? Para o bom. E aí, logo, assim no versículo abaixo, ele fala, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Isso aqui também pegou muito para mim, Sil, no sentido assim, às vezes a gente pensa, ai, não vou mexer com isso não, porque isso dá muito trabalho, e sou eu inventando moda. Né? A própria live, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, para que nós vamos fazer live 2 vezes na semana juntos? A gente vai dar trabalho, é a gente inventando moda. Mas aí o que a gente lembra? Que tudo de bom que nasce de mim, que nasce em mim, para fora, não é meu. Porque o meu é o quê? A minha mente, ela é egoísta e ela é arrogante. Batata. Tudo que vem de bom vem de Deus em mim. Então, aqui o apóstolo Paulo fala, é Deus que efetua em vós. Então, esse sentimento que você tem, essa vontade que você tem de se esticar, de fazer o bem, de ajudar, de se humilhar, de se acalmar, de ser mais paciente, de amar, isso vem de Deus. E aí ele fala aqui, ó, então desenvolvei isso, tenha temor disso, tenha tremor disso. Para você poder realizar essa obra, você não vai estar sozinha. Deus vai estar junto com você, Ele vai estar te ajudando, Ele vai estar te trazendo força. Às vezes a gente olha as nossas feridas da alma, né? As questões que aconteceram já na nossa infância, as nossas dificuldades, a gente olha o nosso histórico e fala assim, eu não vou ser capaz, eu não vou dar conta. Como que sim que eu vou despir de mim, sendo que até hoje eu cada vez quis me fortalecer para ninguém chegar perto, para ninguém me maltratar, para ninguém me machucar. E agora vem Paulo e fala, vamos agir na contramão disso aí. É o único jeito, é agir na contramão. Deus, eu não vou ter força. Sil, quantas vezes já me vi nessa situação? Falei, pai, isso aqui é a defesa que eu criei minha vida inteira. Agora o senhor chega e fala, quebra? Falei, não, eu vou me quebrar. E aí Deus fala assim, o quê? Olha o que ele fala. Existem coisas, minha filha, que você precisa quebrar. Para quê? Para que eu faça a obra nova em você. Porque enquanto essa coisa aí meio esquisita que você foi construindo, achando que isso te defendia, que isso te protegia, né? Que isso que era o importante da sua vida, isso é um ídolo. Gente, o nosso ego, ele é uma idolatria. Quando a gente entende isso, nós não temos dó de quebrar isso. Dói, vai doer do mesmo jeito. Mas nós entendemos que ali está algo para um bem. Ali é um chamado de Deus querendo purificar a gente, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vou falar isso e vou terminar na hora. Aí a gente resplandece como luzeiro do mundo, porque agora não é Ludoana mais que fala. Agora é Deus que fala através da Ludoana. Não são mais minhas feridas que aparecem. O que aparece é a glória de Deus através da minha vida. Mas para isso, eu precisei passar aqui pelo fogo. E dói, né, Sil? Só quem passa sabe o quanto que dói. Mas vale a pena no final, né? É Ouro isso. puro. Delícia, ouro puro. Sil, bênção demais. Muito bom.
Quero incentivar vocês a encaminhar essa live, viu? Nós vamos salvar isso no feed. Deixa seu like lá, sua curtida, marquem as pessoas. Você que vai ficar uma semana no feed, gente, você que tá imperdível, volta lá no estudo 1. Nós até semana que vem, até na sexta-feira, vai ficar o estudo completo de Filipenses, maratona, anota, vamos crescer junto, vamos amadurecer para que a gente possa ser esse luzeiro, para que a gente possa ser sal da terra e que a gente faça esse caminho aqui que Paulo está falando, que não é fácil, mas é para mim, é para você, né, Sil? E a gente estando juntas, nós vamos conseguir, né? Bom demais. Um beijo. Amo muito. Fica com Deus.